Olá, seja bem-vindo ao Entralizando por Aí. Meu nome é Milena Faneco e este episódio está sendo gravado diretamente do CHRO Fórum em parceria com a ABRH São Paulo. E eu estou aqui com o Gustavo Sengés, que é o autor do livro Global Workers, Escolha Seu Melhor Futuro. Trabalhe para as empresas mais inovadoras do mundo. Fica aqui a dica do livro. Gustavo, seja bem-vindo ao Entralizando. Obrigado, Uma honra ter Milena. você aqui. O Gustavo também é Country Manager da HireRight. Falei certinho, Falou vai. certo. É difícil. É muito difícil falar Muito essa difícil. palavra. Mas, Gustavo, vamos falar um pouco do seu livro aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... A gente tem falado bastante sobre essa transição do modelo tradicional do RH para o modelo estratégico do RH, né? E no seu livro você fala bastante sobre novos modelos de trabalho, flexibilidade. Fala um pouquinho para a gente de como que você vê esse movimento dessa transição a partir do ponto de vista de novo modelo de trabalho. O que é esse novo modelo de trabalho? Perfeito. Rapidamente eu vou só contar como eu cheguei no livro. Por favor. Eu tenho 15 anos de experiência no mercado corporativo de carreiras globais, ou seja, eu lidero a operação de empresas normalmente americanas, mas empresas estrangeiras, como head ou do Brasil, às vezes Brasil, e eu também absorvo América Latina, outros países, na busca, recrutamento e contratação de profissionais de forma remota, flexível, para empresas que estão em qualquer lugar do mundo. Então, para mim, isso é uma grande transformação que a gente entende que foi da pandemia para cá, mas É o não Work é. Anywhere? Exatamente. Work from anywhere, tem várias formas de se referir a isso, mas como eu falei, eu comecei nesse mercado em 2010, então muito antes da pandemia. Muito já antes. havia demanda para esse tipo de profissional. E o brasileiro, apesar da gente sofrer com uma certa síndrome de vira-lata, a gente é super valorizado internacionalmente pela nossa criatividade, jogo de cintura, disposição para... Porque você pega uma pessoa, de repente, de um outro país, pede algo que seja um pouquinho fora do escopo de trabalho dela, ela não vai fazer. É verdade. A gente está sempre disposto e tem outros elementos a nosso favor, como fuso horário. O Brasil está algumas horas, 2 horas acima dos Estados Unidos, dependendo do local, e 3 a 4 antes da Europa. Então você não tem isso numa China, numa Índia. Então a gente está em uma posição muito privilegiada e eu vejo muitos profissionais não se dando conta disso. Isso é, na minha opinião, uma das maiores transformações no mundo do trabalho das últimas décadas, né? Eu estava agora, né, palestrando num painel sobre os impactos da tecnologia e a gente tende a pensar nesses impactos com medo, né? Especialmente profissional, vão roubar nossos empregos, mas eu falo que o futuro vai ser cada vez mais humano e a gente tem que aprender a usar a tecnologia ao nosso favor. Exatamente. Concordo. Falou que para a gente ter uma inteligência exponencial, a gente precisa da junção da inteligência humana com a inteligência artificial, né, Gustavo? Sim, e muitas coisas dependem do humano. A parte de criatividade, sensibilidade, intuição são elementos fundamentais, eu acho, não só na carreira, mas na vida, no dia a dia, e que a gente, às vezes, não dá o devido valor. Muito bom. Agora, você falou que você já olhava para isso em 2010, né? Essa questão do trabalho remoto. E me fala, em 2010, a gente tinha o que de tecnologia para trabalhos à distância? Muito pouco, né? É uma ótima pergunta. Naquela época, por exemplo, o trabalho remoto você tinha que ter um desafio maior, era ter uma excelente internet. E mesmo assim era uma internet de cabo. Então, acho que uma das melhores tecnologias que revolucionaram e permitiram com que uma empresa francesa ou em Singapura pudesse contratar um profissional talentoso no Brasil, na Argentina ou em qualquer lugar, muito em parte foi do avanço tecnológico, especialmente internet e a internet 4G, 5G, que permite com que eu, por exemplo, estava agora dando a palestra e também estou respondendo nos intervalos dos e-mails de trabalho. Isso é uma das transformações hoje. Essas ferramentas de colaboração, como Zoom, como de comunicação de várias telas, em grupos, isso.
Então houve um avanço tremendo da Sem tecnologia. dúvida, sem dúvida. O que também gerou uma economia absurda para as empresas, porque antigamente os funcionários viviam viajando. Hoje você não precisa mais fazer isso. Eventos corporativos e o próprio escritório, né? O espaço físico. É verdade. Também. É verdade. E eu sei que é clichê falar de pandemia de novo, mas a pandemia acelerou tudo isso, né? A pandemia acelerou e a pandemia trouxe esse mundo do trabalho que era mais restrito para uma minoria para a grande mídia. Sim, democratizou isso. É verdade. E, inclusive, polemizou, né? Hoje a gente está vivendo, foi uma das perguntas que eu recebi lá dentro, como é que eu vejo o trabalho remoto, etc. E aí eu digo, bom, talvez se eu fosse o CEO do Itaú ou de uma gigante que já tem um escritório lindo na Faria Lima, talvez eu fizesse, talvez não, faz mais sentido ter um modelo híbrido, um híbrido, né, que é o que o Sérgio, que é CHRO do Itaú, falou, né, ele defende isso. Falou, não há um ruído, a gente não está voltando inteiramente, a gente está com um modelo híbrido. De 5x2, de 2x5, ou 3x5. Sim. Então, assim, permitiu com que esse assunto, pensa bem, que era impensável antes da pandemia, se tornasse algo presente em todas as conversas. Eu concordo. E você acha que ainda tem muita resistência sobre o trabalho remoto? Porque eu não sei, mas alguns profissionais dizem que era um caminho sem volta, mas que está voltando. Outras dizem não é um caminho sem volta. Como que você vê isso de fato? Eu acho que é um caminho sem volta para todo mundo, impactou em todos os sentidos. Se você for pensar pelo lado do candidato, do profissional, você hoje, sendo um profissional qualificado, que domine o inglês e, se possível, um outro terceiro idioma, e eu recomendo sempre, para quem já fala inglês e português de terceiro, deve ser espanhol, porque você consegue liderar nossos países vizinhos, é algo que, se você for pensar, impacta na contratação. Porque o profissional qualificado hoje está podendo escolher. Então, mesmo que você seja uma empresa que dê as costas para o trabalho remoto e queira profissional chegando às 8h30 e saindo, os bons profissionais, você vai concorrer, você vai ter um desafio de atraí-los, porque vai ter alguma empresa, por exemplo, essas que têm a filosofia work from anywhere, né? Trabalho de qualquer lugar, te atraindo e te fazendo uma proposta sedutora. Então, o impacto é até para aqueles que acham que não estão impactados em nada. Então, eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Do mesmo jeito que tem agora, com esse novo modelo, né? Work from anywhere, uma grande oferta, também tem uma grande demanda, também tem uma grande oferta. E daí, olhando do ponto de vista da sua empresa, né? Como que vocês buscam, o que diferencia um profissional do outro profissional, né? Quais estão sendo os elementos de diferenciação, além daquilo que é técnico, que é exigido para uma função, né? Daí a gente pode ir para soft skills. Perfeito. Inclusive é um capítulo específico do livro, eu falo dessas habilidades, né? Porque, inclusive, há uma citação do CEO do LinkedIn, que ele diz que já foi o tempo que certificados e diplomas garantiam emprego. A gente está indo em direção ao mercado de habilidades e experiências. Então, com esse olhar, que eu concordo totalmente, a sua pergunta é excelente. Eu organizo no livro de uma forma bem didática, que é as habilidades, como você mesmo falou, técnicas. Aí, Gustavo, quais seriam as habilidades técnicas? Dominar a sua área de atuação. Perfeito. Primeira coisa. Que é obrigação, pode ser psicologia, pode ser educação física, você ser bom naquilo que você se formou. Isso é diferente do diploma, tá? Sim, é diferente do diploma. Perfeito. Você pode, por exemplo, ser excelente em vendas e ter a formação, pode ter vindo de uma formação técnica, um engenheiro que foi para vendas. Sim. Psicologia foi para vendas. Então, dominar a sua área de atuação, número 1. Segundo, habilidade técnica, essencial. Idioma, inglês. Eu acho que o mercado está cada vez mais multicultural e, por mais que você aposte na China, quando eu era mais jovem, a aposta era na Rússia. Eu nunca esqueço um amigo meu que foi fazer doutorado na Rússia. Olha só, que aposta errada. Que ele achava que a Rússia... Sim, sempre tem, né? Qual o país que vai ser a bola da vez. Aprender mandarim, né? Exato.
Mas não é, continua sendo a linguagem universal Universal, dos negócios, sobretudo, é inglês. Então, não é nem inglês fluente, mas é um inglês funcional. Para aquele cargo você tem que funcionar. E aí depende, tem cargos que você vai só escrever em inglês, tem outros que você tiver de frente para um cliente, você vai ter que falar, um cliente estrangeiro, você vai falar em inglês. Sim. Então seria uma outra habilidade. E outra, ter funcionalidade, né, que é essa questão de digital literacy, né, entender dessas ferramentas básicas que a gente mencionou aqui, para você não ser um fardo para o seu RH no seu onboarding, você não entende digital. nada e ele tem que ficar ali falando as coisas para você. Então eu diria que de habilidades técnicas são essas três. Partindo disso, quais são as habilidades que eu até prefiro chamar de comportamentais, porque de soft não tem nada. Não tem nada. É tão ou mais difícil adquiri-las e desenvolvê-las do que até uma técnica. É verdade, você tem razão. Então eu chamo de habilidades comportamentais. E aí tem aquelas sempre que, se você joga no ChatGPT, quais são as 10 habilidades do futuro, vão sempre aparecer, que é criatividade, etc. Comunicação. E aí eu quis ser um pouco diferente no livro, fugir um pouco dessas habilidades que são sempre citadas, e eu menciono uma delas é mentalidade global. Ou seja, saber entender o outro, saber o que você deve, o que você não deve falar numa reunião com um profissional de outra cultura. E aí é uma coisa que às vezes o brasileiro, pelo nosso estilo, a gente às vezes atravessa o sinal. Atravessa mesmo. Então alguém está doente, a gente tende, até pela nossa personalidade, o que você tem? Isso não é uma coisa falada lá fora. Você está doente, você precisa de alguma coisa, quantos dias você vai ficar... Mas isso seria etiqueta corporativa? É um pouco de habilidades culturais, de como navegar nesse mundo desse business global. Eu acho que isso é importante. Mesmo que você vá trabalhar com times locais, vai chegar um momento que vai ter alguém, vai incorporar um chileno no seu time, um argentino, é importante ter essa mentalidade global. Super. Comunicação clara, que parece óbvio, mas comunicação pressupõe escutar. As pessoas hoje só querem falar. Quando a gente está falando, você já está pensando no que você vai responder ou no que você vai perguntar, não é não? Mas acho que a gente ouvir o outro, escutar o outro, ouvir, para aprender. Então, em times multiculturais, intergeracionais, que é o novo mundo do trabalho, aprender a escutar. Então, são habilidades que precisam ser desenvolvidas, são habilidades cada vez mais humanas e que são necessárias. E eu brinco até, uma das habilidades que eu acho que é uma habilidade mesmo, ser agradável. Parece bobagem, mas tem pessoas que você trabalhou com elas e você vai lembrar delas por muito tempo, como aquela pessoa que, se você estava com algum problema, ela tem sempre uma palavra legal, final de semana, aqueles encontros na segunda-feira. Humanidade! Exato. E pressupõe também escutar o outro. Então são coisas óbvias, mas que a gente não encontra muito fácil por aí, não. Eu ia te perguntar isso, essa outra pergunta. E como que estão essas buscas? Né? A busca não, se vocês estão encontrando essas pessoas. E qual que é a maior dificuldade? Para achar essas pessoas? Eu acho que o recrutamento tem esse desafio, né? Às vezes você não consegue medir isso tudo naquelas primeiras entrevistas. Às vezes, por outro lado, você exclui um candidato que também poderia ser um potencial excelente colaborador. Então tem até uma frase do psicólogo comportamental e autor americano, que eu gosto muito, Adam Grant, que ele fala que os processos seletivos deviam sempre dar uma segunda chance nas entrevistas, porque aquela pessoa que às vezes ficou nervosa ali pode ser um excelente colaborador no futuro. Perfeito. E você trouxe 3 elementos comportamentais que não passam pelo filtro do algoritmo, né? E hoje, com as plataformas, né, de recrutamento e seleção, acho que a primeira dificuldade de quem está buscando uma recolocação ou está em momento de transição é vencer o algoritmo. Sim. O livro, além da experiência como executivo nessa área de recrutamento global, eu pesquisei bastante e cheguei num número super interessante. Existem 3 formas de você entrar numa empresa, que eu chamo até de portais. Tem 3 formas. A primeira é ser recrutado passivamente. Ou seja, o que você precisa fazer aí? Ter sua rede, que acaba sendo o LinkedIn, atualizado, e eu recomendo em inglês, um perfil clean, bem limpo, e contar com a sorte.
Porque é um recrutamento passivo, pode acontecer amanhã, pode não acontecer nunca. E eu diria que você conta muito com a formação, né? Se você é uma pessoa que a gente brinca, que tem a tríplice coroa, que é se você fala inglês, fala espanhol e é formado em alguma área que a gente chama quente, e aí tecnologia, você tem mais probabilidade de entrar por esse portal de ser passivamente recrutado. Como eu sempre fui uma pessoa que não gostei de contar apenas com a sorte, eu adoro ter a sorte do meu lado, mas não contar somente com ela, tem a segunda forma. Qual é a segunda forma? Networking. Que eu brinco no livro, eu passei a chamar networking de net playing. Porque o networking está relacionado com uma coisa mais antiga, de você ir a eventos, trocar cartão físico, que nem existe mais. As últimas 3 empresas que eu trabalhei, estou dizendo, os últimos 10 anos, nem cartão físico mais dava. Não tem mais. É verdade. Então, o que é net playing, Gustavo? Você ser uma pessoa agradável, simpática, e quando você está numa posição de destaque, você ajudar os outros. Porque num futuro... Porque num futuro que você menos espera, essa pessoa que você ajudou vai te retribuir, né? E você está sempre aberto para as possibilidades. Isso é um net playing, né? Você fazer um networking sem que seja o working, que seja mais o seu jeito. Conversar com um vizinho. Então, aquele vizinho que você sempre vê subindo no elevador durante dia de semana de bermuda, de repente ele já trabalha numa empresa dessa inovadora global e pode ser uma pessoa que vai te indicar. Então, isso você tem mais 2/3, são 3/3 certinho, 30% de chance para cada uma. Recrutamento passivo, que eu já falei, o networking, e o terceiro, você saber fazer a busca ativa de vagas. Isso é muito importante, você saber o que você quer. Então, se você for pensar, quando você dilui nesses 3, você passa a depender muito menos do algoritmo. É verdade. Porque você não coloca todos os ovos numa cesta só. Sim, né? É verdade. E cada vez mais sênior que o profissional seja, porque você mencionou transição de carreira, aí você já pensa num profissional um pouquinho mais sênior. Quanto mais sênior e, vamos lá, mais idade, menos você vai entrar por um portal de um processo seletivo. Vai ser conhecimento, vai ser através de indicação. Sim, né? Cada vez está mais provado isso. Então, cada vez você vai depender menos do algoritmo. O algoritmo é muito nesses processos seletivos de massa. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com essa parte tecnológica, quando meus últimos empregos foram alguém que te recomendou, alguém que te contactou. Então, eu teria menos receio disso e me preocuparia mais em fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é ampliar essa rede de contatos, é você ser alguém proativo, tirar 1 hora todo dia, fazer uma triagem das vagas que te interessam, aplicar para elas, falar com um recrutador que está responsável, às vezes não é recrutador, às vezes é direto com o gestor que vai te contratar. Não, acho que você deu dicas aqui preciosíssimas para quem está nos assistindo. Foi uma verdadeira consultoria de carreira que você deu. Eu mando a nota para você. Vai mandar. Muito bom, eu estou adorando, Gustavo. E para uma outra pergunta, né? Daí falando no global, né? Como que o executivo brasileiro, se ele estiver concorrendo em pé de igualdade técnica com o executivo de outro país, qual é a vantagem que ele leva? Ótima pergunta. Eu sempre escutei muito a pergunta, que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do exterior, né? Até contar um pouquinho de mim. Eu acabei fazendo 2 graduações, comunicação social e direito, mas eu me realizei mesmo na minha especialização, que foi relações internacionais. De tanto que eu gostava do mundo exterior, cheguei a pensar em ser diplomata. Então, assim, você tem uma ideia, acabei seguindo um mundo totalmente diferente. Rio Branco perdeu o Gustavo. Eu acho que eu talvez não tivesse talento para ele. E eu acabei construindo essa carreira global. E sempre me perguntam, poxa, você trabalha em empresas que te permitem viajar ou se tornar um nômade digital, ou até ir para a matriz, né? Ir para os Estados Unidos. Por que você não... Você que gosta tanto de outros países, eu até viajo bastante a trabalho. A minha resposta é porque eu sei o meu valor, eu sei onde eu sou mais valorizado. Então, ao invés de eu ser mais um nos Estados Unidos com meu inglês, que vai ser o resto da vida o inglês de um brasileiro, com meu sotaque... O brasileiro tentando ganhar a vida. Exatamente. Eu prefiro usar as minhas forças a meu favor. E aí eu dei essa volta toda para chegar na sua pergunta e te dizer como. Pensa bem, você como uma empresa estrangeira abrindo operação no Brasil,
tendo a possibilidade de contratar o Gustavo ou a Milena como líder de país, que conhece a cultura, sabe abrir mercado, e contratar alguém de outro país, quem você preferiria? O Gustavo e a Milena. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que é muito importante a gente se fazer essa leitura, fazer essa pergunta. No que eu sou bom? No que eu sou forte? Quais são as minhas forças? E, claro, responder essa pergunta de acordo com as necessidades e demandas do mercado. Sim. Então, respondendo, e por que eu relacionei isso tudo? Quem me pergunta por que eu não vou lá para fora é por causa disso. Que eu prefiro estar num lugar onde eu sei meu valor e posso entregar muito mais para uma empresa do que se eu fosse mais um indo lá para fora. Então, respondendo a sua pergunta, um executivo estrangeiro, um executivo brasileiro, depende para qual posição. Você tem que conseguir fazer uma leitura do mundo e das suas forças, né? É o que eu brinco. Um peixe, você pedir para um peixe subir numa árvore, não seja um peixe subindo numa árvore, seja um peixe nadando. Você tem que encontrar qual é o seu rio. É verdade. Muito bom, estou adorando. Acho que as pessoas também ficaram felizes com essa mentoria. Bom, caminhando para o final, eu queria que você deixasse, então, um conselho para os profissionais que estão aí se aventurando no mundo, no mercado global. Perfeito. Vou citar umas frases minhas até que prontas, mas que eu acredito bastante. Planejar é mais importante do que o plano. Então, o que eu quero dizer com isso? Planejar é movimento. O plano vai mudar muito ao longo da vida. Como eu brinquei, eu nunca imaginei que eu seria executivo de uma grande empresa. Eu me imaginava diplomata e eu pulei essa parte. Eu tenho 10 anos, ou seja, 25 anos atrás, eu fui professor universitário, fui da área acadêmica, dei aula em diversas faculdades, fui coordenador de curso do IBMEC. Nunca me imaginei sendo executivo. O que eu quero dizer? O mundo muda, as coisas mudam, né? As carreiras não são lineares, carreiras vão mudando, mas é sempre importante a gente planejar, é sempre importante a gente estar aberto. E uma das habilidades soft ou comportamentais que eu não citei, que eu acho essencial, ser uma pessoa curiosa, interessada. O mundo exige, e a própria ChatGPT, a inteligência artificial, e que sejamos curiosos e saibamos fazer as perguntas certas. O mundo de hoje não tem mais espaço para gente acomodada, gente que confia no currículo, na formação, no diploma, como foi antigamente. Eu sou formado em não sei o quê, parabéns, você vai ficar 30 anos nesse emprego. E tem profissional que é especialista em acumular certificado. Exato. Tem que tomar cuidado com isso. A carreira é um universo prático, onde exige experiência, erro e acerto. Então, a gente tem que estar sempre tentando e a gente não vai ter essas respostas refletindo dentro do quarto, colecionando diplomas. Você tem que ir para o mercado, vai errar, vai acertar. Ou seja, planeje-se sabendo que o plano vai mudar, e que o planejar é uma ação, é verbo. Mas seja adaptável, para que quando ele mudar você esteja pronto. Seja adaptável e mais, se antecipe-se. Antecipe-se. Muito bom. Eu prefiro o termo antecipação à adaptabilidade. Muito bom. Verdade. Muito obrigada, Obrigado Gustavo. Eu adorei as suas provocações. Foram poucos minutos, mas foram minutos muito ricos. Foi muito rápido. E quem quiser conhecer o livro... E o livro, de novo... foi publicado pela editora Gente, está à venda nas principais livrarias das grandes cidades e também na Amazon e outras editoras. Muito bom. Você quer deixar seu contato? Claro. Meu sobrenome, Gustavo Senges. Vocês me encontram no LinkedIn, Instagram... Todos os lugares. Todos os lugares. E aqui sempre... na Intralisa. E aqui também. Foi um prazer. Muito bom. Prazer é todo meu. Muito obrigado.